Eu estava sentado na minha poltrona de sempre, assistindo ao meu programa favorito, quando o meu genro, o Lucas, entrou na sala. E sem dizer uma única palavra, ele caminhou até a televisão e a desligou na minha cara. Eu fiquei sem reação, e ele se virou para mim com aquele sorriso de superioridade e disse: "Já chega dessa porcaria, seu velho. Pelo amor, ninguém aqui aguenta mais esse barulho. E tem mais. Nesta casa agora, nós vemos coisas inteligentes, coisas de quem tem futuro, e não de quem está apenas esperando a morte chegar." Eu senti o sangue ferver. Fiquei com uma vontade de dar na cara dele, mas não me movi. Olhei para a porta da cozinha e vi a minha filha, a Luana. Eu esperava que ela dissesse algo, que o lembrasse de que aquela casa era minha, e eles estavam ali apenas por favor. Mas ela não disse nada. Ela evitou meu olhar e apenas baixou a cabeça, concordando com o que o marido tinha acabado de fazer. Eu não disse nada, só subi as escadas em silêncio. Naquela noite, eu tomei a minha decisão. Quando amanheceu e eles foram trabalhar, eu liguei para alguém que poderia mudar tudo. E aí, quando retornaram do trabalho, eles gritavam e batiam na porta sem parar. Minha amiga e meu amigo, seja muito bem-vindo a mais uma história do canal Voz do Tempo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Antes de continuar, comenta aí embaixo o que você está fazendo nesse exato momento enquanto me escuta. E quando terminar essa história, quero que você deixe um comentário avaliando ela com uma nota de 0 a 10. Vai me ajudar a trazer mais histórias para vocês. E lembrando que essa história contém elementos narrativos e fictícios, criados para fins de aprendizado e reflexão. Qualquer semelhança com nomes, pessoas ou lugares reais é mera coincidência. O que importa aqui é a lição que o tempo nos ensina. Dizem que o diabo não entra na sua casa com chifres e um tridente. Ele entra com um sorriso largo, uma necessidade urgente e um pedido de desculpas. No meu caso, ele entrou usando um terno de corte barato e trazendo a minha filha pela mão. Tudo começou há 6 meses. A minha vida era um relógio suíço. Eu acordava às 6 da manhã, cuidava das minhas orquídeas no quintal, as mesmas que minha esposa plantou antes de partir, e tomava meu café lendo o jornal físico. Eu gosto do toque do papel. Gosto da lentidão das coisas bem feitas. A Luana sempre foi o meu mundo. Quando ela se casou com o Lucas, eu senti aquele aperto no peito que todo pai sente, mas eu queria que ela fosse feliz. O Lucas se apresentava como um consultor de investimentos de alto risco. Na época, eu não entendi que o alto risco era para quem confiasse nele. Quando a empresa dele faliu, ou assim ele disse, eles bateram à minha porta numa noite de chuva. Eu vejo aquela cena como se fosse hoje. Luana estava pálida, com olheiras profundas. O Lucas estava atrás dela, segurando uma única mala de couro sintético, mas com o queixo erguido, como se estivesse me fazendo um favor por estar ali. Eu os acolhi. É claro que acolhi. O que mais um pai faria? Mas a invasão começou pelo olfato. O cheiro de cigarro eletrônico dele começou a impregnar as cortinas que minha esposa escolheu com tanto carinho. O barulho das chamadas de vídeo dele às 3 da manhã, gritando termos em inglês como mindset e networking, destruíram o meu silêncio. Na terceira semana, a primeira mudança física aconteceu. Eu desci para cuidar das minhas orquídeas e encontrei o Lucas no quintal. Ele não estava apreciando as flores. Ele estava com um saco de lixo na mão, arrancando as mudas menores. "Lucas", ele falou, sem olhar para mim. "Sogro, bom dia. Cara, dei uma geral aqui no fundo. Essas plantinhas estavam criando muito mosquito e ocupando um espaço precioso. Vou colocar uma mesa de escritório externa aqui. O senhor precisa entender que espaço parado é dinheiro perdido." Eu senti uma pontada no coração que quase me tirou o fôlego. Aquelas mudas eram o último projeto da minha falecida esposa.
Eu abri a boca para protestar, mas o Lucas me cortou com um gesto de mão, sem nem me olhar nos olhos. Ele me tratou como se eu fosse um estagiário atrapalhado na minha própria casa. Procurei a Luana na cozinha. Ela estava de costas, lavando a louça. Eu disse: Luana, ele arrancou as flores da sua mãe. Ela não se virou. O ombro dela tremeu um pouco, mas a voz saiu fria, mecânica. Pai, o Lucas precisa de espaço para trabalhar. Ele está tentando recuperar o nosso futuro. São só flores. O senhor pode comprar outras no mercado depois. Nesse momento, eu senti o chão sumir. Minha própria filha tratando o legado da mãe como algo descartável. Eu quero te fazer uma pergunta sincera. Você já teve alguém na sua família que entrou na sua casa e se sentiu dono de tudo sem ter construído um tijolo sequer? Sem ter dado R$ 1 para ajudar com alguma coisa? Comenta aqui embaixo com a palavra respeito, se você acha que o limite foi ultrapassado ali. Eu quero saber se eu fui o único a passar por isso. Foi ali que eu percebi que a minha filha não era mais minha aliada. Ela tinha sido consumida por aquela retórica de sucesso a qualquer custo. Nos meses seguintes, o Lucas começou a auditar a minha vida. Ele questionava o valor da conta de luz, criticava a marca de sabão que eu usava e, o pior de tudo, começou a falar de mim como se eu não estivesse na sala. Ele recebia amigos, jovens com o mesmo olhar ambicioso e vazio, e apontava para mim como se eu fosse um objeto decorativo antigo. Lucas, falando com um amigo, enquanto eu tomava um cafezinho no canto. Pois é, o velho é sistemático, mas sabe como é, né? Com a idade, a mente vai ficando lenta. Eu estou assumindo a gestão das contas aqui para garantir que nada se perca. É um peso, mas a gente faz pela família. Eu sou contador, meu caro Lucas. Eu passei 40 anos equilibrando livros de empresas que você nem teria competência para limpar o chão. Minha mente não estava lenta, ela estava observando. Eu via como ele manipulava a Luana. Ele a fazia sentir culpada pelo fracasso dele, dizendo que se ela não o apoiasse agora, ela estaria traindo o casamento. Ele começou a sugerir que a casa era grande demais para um velho sozinho e que o correto seria vendê-la, aplicar o dinheiro em um de seus fundos e morar em um apartamento menor, mais funcional, como ele dizia. Cada vez que ele falava isso, eu sentia um pedaço da minha história sendo leiloado. Mas eu continuava em silêncio. Eu queria ver até onde a audácia dele iria. Eu queria que ele se sentisse tão seguro, tão dono da situação, que ele cometesse o erro de subestimar o meu silêncio. O ápice da audácia do Lucas aconteceu em uma noite de quinta-feira. Eu estava no meu quarto, relendo um velho livro de contabilidade e aproveitando o único refúgio que ainda me restava, quando ouvi o barulho de louças finas batendo na sala de jantar. Minha louça. Aquela que só saía do armário em casamentos e batizados. Desci as escadas e encontrei a mesa posta para 6 pessoas. Luana corria de um lado para o outro, visivelmente estressada, com o rosto suado. O Lucas estava encostado no balcão da cozinha, abrindo uma garrafa de vinho que eu guardava há 12 anos para uma ocasião especial. Ele nem sequer me pediu permissão. Ele deu um sorriso cínico e me falou: "Ah, sogrão, que bom que desceu. Hoje é uma noite histórica. Vou receber 2 investidores de peso, gente que move o mercado. Fiz questão de abrir esse vinho porque, convenhamos, ele ia acabar virando vinagre nesse armário pegando poeira. Vai trocar essa camisa velha e tenta parecer menos cansado, tá? Queremos passar uma imagem de solidez familiar." Eu senti um nó na garganta, mas assenti. Eu queria ver o circo ser montado. Tomei banho, vesti meu melhor paletó, aquele que o Lucas chamava de peça de museu, e me juntei a eles. Os convidados eram 2 sujeitos 30 anos mais novos que eu, usando relógios chamativos e falando gírias de mercado financeiro que faziam meu estômago embrulhar. Durante todo o jantar, eu fui tratado como um fantasma.
O Lucas falava da casa como se ele tivesse construído cada pilar. Ele apontava para os meus quadros e inventava histórias sobre como nós os adquirimos em leilões na Europa. A Luana apenas servia o vinho, com os olhos baixos, fugindo do meu olhar. Até que, entre o prato principal e a sobremesa, o Lucas colocou uma pasta de couro sobre a mesa. O clima mudou. O ar ficou pesado. Lucas, abaixando o tom de voz, com falsa preocupação. Gente, o meu sogro aqui, como vocês podem ver, é um homem de outra era, um herói do trabalho manual. Mas a idade cobra o seu preço. A gestão desse imóvel e dos ativos da família está se tornando um fardo pesado demais para ele. Por isso, estamos iniciando um processo de modernização patrimonial. Ele abriu a pasta e tirou um documento com o timbre de um cartório que eu conhecia muito bem. Ele deslizou o papel na minha direção, por cima da toalha de renda que pertenceu à minha mãe. Havia uma caneta dourada esperando por mim. Sogro é um termo de usufruto e gestão. Basicamente, o senhor passa a administração legal da casa e dos seus rendimentos para a Luana. Isso tira o peso das suas costas. O senhor continua morando aqui, claro, mas eu cuido da burocracia, dos impostos, das reformas. O senhor sabe que a Luana não entende nada disso, então eu vou assinar por ela como tutor financeiro. É para o seu bem, para o senhor descansar. Os investidores me olhavam como se eu fosse uma criança prestes a ganhar um doce. Eu peguei o documento. Meus olhos de contador, treinados por décadas para ler as letras miúdas, escanearam as cláusulas em segundos. Não era uma gestão, era uma doação em vida com plenos poderes de venda imediata. Se eu assinasse aquilo, o Lucas poderia me colocar na rua na manhã seguinte legalmente e eu não teria para onde ir. Eu olhei para a Luana. Você sabia disso, minha filha? Perguntei com a voz mais calma que consegui reunir. Ela hesitou por um segundo. Olhou para o Lucas, que fechou o semblante, e então ela disse a frase que selou o destino deles. Pai, o Lucas disse que é o melhor para a nossa família. Eu confio nele. Pausa longa. Som de talheres batendo no prato. Eu sorri. Não um sorriso de alegria, mas o sorriso de um caçador que acaba de ver a presa entrar na armadilha. Eu deixei a caneta sobre a mesa, sem tirar a tampa. Eu vou pensar a respeito, eu disse. É um passo grande. Preciso de uma noite de sono para digerir isso. O Lucas ficou vermelho de raiva. Ele queria o triunfo ali, na frente dos seus amigos. Ele queria mostrar que tinha domado o velho leão. Mas ele se conteve. Claro, sogro, durma sobre isso. Mas lembre-se, o mercado não espera. Amanhã cedo precisamos de uma resposta. Eu me levantei e saí da mesa sob os olhares de desdém deles. Mas eu não fui dormir. Naquela noite, enquanto eles celebravam com o meu vinho caro na sala, achando que o golpe estava ganho, eu liguei para o meu antigo sócio, o doutor Daniel, um dos advogados mais impiedosos da velha guarda. Eu disse apenas 4 palavras para ele no telefone. Daniel, a hora chegou. O Lucas achava que estava jogando xadrez comigo. O que ele não sabia é que eu era o dono do tabuleiro, das peças e até da mesa onde o jogo estava posto. Ah, e minha amiga e amigo. A humilhação não vinha apenas em grandes jantares. Ela estava nas pequenas coisas. Uma tarde, eu abri a geladeira para pegar um pedaço de queijo que eu mesmo havia comprado. O Lucas apareceu atrás de mim, fechou a porta da geladeira com força, quase prendendo meus dedos, e colou um post-it amarelo na porta e falou: Sogro, a partir de hoje, cada um tem sua prateleira. O senhor está gastando muito com bobagem e ocupando o espaço dos meus suplementos. A Luana concordou que é melhor assim para a organização da casa. Se quiser comer algo diferente, o senhor anota no caderninho e a gente vê se cabe no orçamento do mês que vem. Eu olhei para o post-it. Ele tinha dividido a minha geladeira na minha casa, comprada com o meu dinheiro.
Naquela noite, eu ouvi os dois rindo no quarto. Luana dizia: "Você não acha que foi duro demais com ele?" E o Lucas respondia: "Amor, ele está ficando velho. Se não impusermos limites agora, ele vira uma criança mimada. Ele tem que entender que o tempo dele já passou." Eu estava no corredor, no escuro, ouvindo tudo. Ali, eu decidi que não bastava tirar o Lucas da minha casa. Eu teria que tirar tudo o que ele achava que possuía. Eu seria o contador da falência pessoal dele. Na manhã seguinte ao jantar, eu acordei antes do sol. O Lucas ainda roncava no quarto que um dia foi o meu escritório, e a Luana... Bom, a Luana provavelmente estava sonhando com a vida de luxo que o marido prometia sobre castelos de areia. Eu não tomei café na cozinha. Não queria ver o post-it amarelo na geladeira, aquela marca de humilhação colada na minha propriedade. Vesti meu terno cinza, o mais antigo e discreto que eu tinha, e peguei minha pasta de couro. Saí de casa antes que qualquer um deles acordasse. Para quem olhasse da calçada, eu era apenas um idoso solitário saindo para uma consulta médica ou um passeio matinal no parque. Mas eu não estava indo ao parque. Minha primeira parada foi a agência bancária onde sou cliente há 35 anos. O gerente, o Ricardo, é filho de um antigo amigo e me recebeu na sala privativa com um olhar de preocupação que confirmou minhas suspeitas antes mesmo de eu abrir a boca. Ricardo, gerente do banco. "Que bom que o senhor veio. Eu ia te ligar hoje mesmo. Recebemos uma solicitação de levantamento de crédito imobiliário vinculada à sua conta conjunta com a Luana. O Lucas esteve aqui ontem com uma procuração assinada por ela, tentando colocar esta casa como garantia para um empréstimo de giro rápido. Ele alegou que o senhor estava instável e que a Luana agora respondia pelos bens." Eu senti um frio percorrer minha espinha, mas mantive o rosto de pedra, a mesma expressão que usei por décadas em mesas de negociação. "E o que você disse a ele, Ricardo?" perguntei. O gerente suspirou. "Eu disse que precisaria da sua assinatura física, já que o imóvel está no seu nome e a Luana tem apenas o usufruto futuro, não a propriedade plena. Ele saiu daqui furioso, dizendo que o senhor assinaria tudo até o fim da semana." Eu agradeci ao Ricardo e pedi uma cópia de todos os extratos da conta da Luana dos últimos 6 meses. Me sentei em um café próximo e abri os papéis. Meus olhos de contador começaram a escanear os números. Ali, naquela folha de papel, a máscara do Lucas não estava apenas rachada. Ela estava em pedaços. Havia transferências diárias para sites de apostas internacionais, saques em caixas eletrônicos de cassinos clandestinos. O gênio dos investimentos estava, na verdade, queimando o salário da minha filha e as poucas economias que eu havia passado para o nome dela na esperança de um futuro seguro. Ele não queria a casa para investir. Ele queria a casa para pagar os cobradores que, eu agora tinha certeza, já estavam batendo na porta dele. Mas o meu dia estava apenas começando. De lá, fui ao encontro do Daniel. O escritório dele ficava em um prédio antigo, com cheiro de madeira encerada e leis pesadas. Daniel me esperava com uma pasta fina sobre a mesa. E quando cheguei, a primeira coisa que ele me disse foi: "Meu amigo, você sempre foi cuidadoso, mas o que esse rapaz está tentando fazer beira o crime de estelionato sentimental e abuso patrimonial contra idoso. A procuração que a Luana assinou é perigosa, mas tem uma falha técnica que ele não percebeu. Ela foi redigida antes da última atualização da escritura que fizemos no ano passado." Daniel me olhou por cima dos óculos e continuou a falar. "O que você quer fazer? Podemos entrar com uma medida protetiva e tirá-lo de lá em 48 horas. Eu olhei para a janela, vendo as pessoas apressadas lá embaixo. "Não, Daniel", eu disse. "Se eu o tirar agora, a Luana vai me odiar para sempre. Ela vai achar que eu estraguei o futuro dela porque sou um velho ranzinza. Eu preciso que ele se destrua sozinho. Eu quero que ele ache que está ganhando. Eu vou assinar os papéis que ele quer.
mas não do jeito que ele imagina. Voltei para casa no final da tarde. Quando entrei, o Lucas estava sentado na minha poltrona, com os pés em cima da mesa de centro. Ele segurava um copo de uísque e me olhou com um desdém mal disfarçado. Onde o senhor estava, velho? A Luana ficou preocupada. Achou que o senhor tinha se perdido por aí. Já pensou no nosso negócio? Os papéis estão na mesa. Precisamos disso assinado até amanhã, ou a oportunidade da nossa vida vai passar. Eu caminhei até ele, lentamente. Eu parecia cansado, frágil, talvez um pouco confuso. Foi o papel que eu decidi interpretar para que ele baixasse a guarda. Coloquei a mão no ombro dele e senti o tecido da camisa que a Luana provavelmente comprou com o dinheiro do aluguel que ele nunca pagou. Eu pensei muito, Lucas, eu disse, com a voz levemente trêmula. Você tem razão. Eu estou cansado de carregar tudo sozinho. Eu vou assinar. Mas quero que seja em um jantar de comemoração, amanhã à noite, só nós três. Vamos celebrar o novo rumo da família. O brilho de ganância nos olhos dele foi quase insultante. Ele se levantou e me deu um abraço falso, forte demais. Sabia que o senhor ia entender, sogrão. Vamos ser gigantes. Naquela noite, eu fui para o meu quarto e tranquei a porta. Peguei os documentos originais da casa e um contrato que o Daniel havia preparado. O Lucas achava que estava prestes a colocar as mãos na escritura. Ele não sabia que, na verdade, ele estava prestes a assinar a sua própria ruína. O jogo estava prestes a mudar. E pela primeira vez em meses, eu dormi como um bebê. Por volta das 11 da noite, a sede me levou até a cozinha. Eu caminhei descalço, sem fazer barulho, e vi a luz por baixo da porta. Luana estava sentada à mesa, sozinha, com a cabeça apoiada nas mãos. Havia uma pilha de contas de luz e água abertas na frente dela. Eu parei na sombra. Por um momento eu quis correr, abraçar ela e dizer que tudo ficaria bem, que o pai dela ia resolver tudo. Mas eu sabia que, se fizesse isso, o ciclo de abuso do Lucas continuaria. Ela precisava sentir o peso da escolha dela. Ainda acordada, Luana? Perguntei suavemente. Ela deu um pulo assustada e tentou esconder os papéis. Oi, pai. Só organizando umas coisas. O Lucas está muito ocupado com o projeto novo, então eu estou cuidando da parte chata. Eu respondi. Ele está gastando muito, não está? Eu vi as contas, minha filha. Esse dinheiro, ele está realmente investindo? Ela fechou a expressão. A doçura deu lugar a uma rigidez defensiva que o Lucas tinha plantado nela. Ela se levantou, batendo a cadeira no chão. Pai, não começa. O senhor não entende como o mundo funciona hoje. O Lucas tem uma visão que o senhor nunca teve. Ele arrisca. Ele é grande. Se estamos passando por um aperto agora, é porque grandes vitórias exigem grandes sacrifícios. O senhor vai assinar os papéis amanhã e tudo vai mudar. Por favor, só não estrague isso. Eu a olhei nos olhos. O reflexo da menina que eu carregava nos ombros ainda estava lá, mas estava sufocado por uma mentira em que ela precisava acreditar para não admitir que tinha destruído a própria vida. Eu vou assinar, Luana, eu disse, mantendo a voz firme. Mas lembre-se de uma coisa, na contabilidade, assim como na vida, quando você coloca tudo o que tem em um único lugar, o risco não é mais do mercado, o risco é seu. Ela não respondeu, apenas virou as costas e saiu da cozinha. Eu fiquei ali, no escuro, olhando para as contas vencidas sobre a mesa. O Lucas estava usando o nome dela para tudo. Se a casa caísse, ela cairia junto. Eu precisava ser cirúrgico. Minha vingança não poderia destruir a minha filha, mas teria que ser forte o suficiente para arrancar o câncer que a estava consumindo. E o bisturi já estava afiado. A conversa na cozinha com a Luana me deixou um gosto amargo, mas também me deu a última peça do quebra-cabeça que eu precisava.
a confirmação de que ela estava sendo cúmplice da própria ruína por puro medo. No entanto, o que aconteceu na madrugada seguinte foi o que realmente removeu qualquer resquício de hesitação que eu ainda pudesse ter. Eram cerca de 2 da manhã. O silêncio da casa era interrompido apenas pelo estalo ocasional da madeira antiga. Eu não conseguia dormir. Anos de auditoria me ensinaram que, quando os números não batem, o erro não está no papel, está no comportamento das pessoas. Ouvi o som de cascalho estalando no quintal. Lentamente, sem acender as luzes, afastei a cortina do meu quarto. Lá embaixo, perto do portão lateral, o Lucas estava conversando com 2 homens que eu nunca tinha visto. Eles não usavam aquele famoso terno de investidores. Usavam jaquetas escuras, falavam baixo, e um deles apontava para a minha garagem com um gesto impaciente. O Lucas gesticulava freneticamente. Ele parecia desesperado, pequeno, implorando por tempo. Eu não precisava ouvir as palavras para saber o que estava acontecendo. Aqueles eram os cobradores. O giro rápido que ele tentou no banco não era para um investimento. Era para salvar a própria pele. O Lucas estava jogando com a segurança da minha casa para pagar dívidas que ele contraiu no escuro. Naquele momento, eu percebi que se eu não agisse, aqueles homens voltariam e não bateriam na porta com educação. Eles tomariam o que o Lucas prometeu. Voltei para a minha escrivaninha. Liguei meu abajur de luz fraca e abri um compartimento falso no fundo da minha gaveta. Tirei de lá um pequeno gravador digital que eu tinha comprado meses atrás, quando as humilhações começaram. Eu precisava de mais do que documentos. Eu precisava da voz dele. Precisava que a Luana ouvisse a verdade da boca do homem que ela idolatrava. Passei o restante da madrugada instalando o dispositivo em um lugar que o Lucas nunca olharia. Atrás do relógio de parede antigo da sala, o mesmo relógio que ele tanto odiava por ser velho demais. Enquanto eu fixava o aparelho, olhei para as fotos da Luana criança na estante. Eu estava prestes a explodir a vida dela para salvá-la. Era uma cirurgia sem anestesia. Na manhã seguinte, o clima na casa estava estranhamente festivo. O Lucas estava radiante, provavelmente achando que o encontro da madrugada tinha sido apenas um susto que seria resolvido com a minha assinatura. Ele comprou flores para a Luana e até tentou fazer uma piada comigo enquanto eu descia para o café. Lucas falou: "E aí, sogrão, hoje é o grande dia, hein? O dia em que o senhor se aposenta de verdade e deixa os profissionais cuidarem do jogo. Já escolheu o vinho para a noite? Hoje eu deixo o senhor escolher, em homenagem ao novo sócio da família." Eu o olhei por cima dos meus óculos de leitura e respondi: "Vou escolher um vinho especial, Lucas. Um que guardo para momentos de encerramento." Ele riu sem entender a ironia. Ele estava tão cego pela ganância que não percebeu que eu não estava mais usando o meu pijama velho ou agindo de forma confusa. Eu estava usando o meu melhor relógio e a minha mente já estava operando como uma planilha perfeitamente calculada. Saí para uma última caminhada. Fui até a agência de correios e enviei um envelope lacrado para o Daniel, com instruções claras. Só abra se eu não ligar até às 10 da noite. Era o meu seguro de vida. Se algo desse errado naquele jantar, a verdade viria à tona de qualquer maneira. Eu estava pronto. O palco estava montado. O genro achava que ia herdar um trono. Ele não sabia que o trono era, na verdade, uma cadeira elétrica. O sol se pôs naquela sexta-feira com uma cor alaranjada, pesada, como se o próprio céu soubesse que algo estava prestes a se romper. Dentro da minha casa, o ar estava denso. O Lucas tinha encomendado uma comida sofisticada, vinda de um restaurante caro, pago provavelmente com o limite estourado de um cartão que a Luana não sabia que ele ainda usava. Eu me vesti com calma. Coloquei minha camisa branca perfeitamente passada e o relógio de pulso que ganhei quando me aposentei. Cada movimento meu era deliberado.
Eu não era mais o velho confuso que eles pensavam. Eu era o auditor final. Desci as escadas e o cenário era quase surreal. Velas acesas, música ambiente suave e o Lucas, de pé ao lado da mesa, agindo como se fosse o anfitrião de uma gala internacional. A Luana estava ao lado dele, usando um vestido que ela não tirava do armário há anos. Ela sorriu para mim, um sorriso misturado com alívio e uma tristeza que ela tentava esconder. Lucas me disse: "Olha ele aí, o homem da noite. Sente-se, sogro. Hoje não temos post-its, não temos regras, só a celebração de uma nova era. Luana, sirva o vinho para o seu pai. O melhor que temos." Eu me sentei na cabeceira. A poltrona era minha. A mesa era minha. O teto sobre nossas cabeças era meu. Mas, para o Lucas, eu era apenas um obstáculo burocrático que estava prestes a ser removido. Comemos em um silêncio coreografado. O Lucas falava sem parar sobre os seus novos sócios, sobre como a casa passaria por uma reforma total, para dar uma cara de século XXI, sabe, sogro? E sobre como nós seríamos a família mais poderosa do bairro. Eu apenas ouvia. Cada palavra dele era um prego a mais no caixão da sua própria arrogância. Quando os pratos foram retirados, o Lucas não aguentou mais. Ele puxou a pasta de couro debaixo da cadeira e a colocou sobre a mesa, bem ao lado da minha taça de vinho. Lucas falando, com a voz agora baixa e urgente. "Bom, sogrão, as formalidades acabaram. Aqui estão os documentos que o Daniel preparou. Eu dei uma olhada rápida e está tudo lá, como combinamos. O usufruto da Luana, a gestão técnica no meu nome para facilitar os investimentos. É só assinar aqui, aqui e aqui. Vamos fazer isso agora para podermos brindar ao futuro." Eu olhei para o papel. O Daniel tinha feito um trabalho magistral. Na primeira página, em letras garrafais, parecia um contrato de transferência de gestão comum. Mas eu sabia o que estava escondido na cláusula 12.4, a cláusula que o Daniel redigiu sob minhas instruções específicas. Eu peguei a caneta dourada. Minha mão não tremeu. Olhei para a Luana uma última vez. "Você tem certeza disso, Luana? Uma vez que eu assinar, o caminho que vocês escolheram será o único caminho possível. Não haverá volta." A Luana respondeu, com a voz embargada, mas firme. "Pai, por favor, o Lucas sabe o que está fazendo. Só assina." E eu assinei. 3 vezes. Minha rubrica fluindo no papel como uma sentença. O Lucas praticamente arrancou os papéis da minha mão assim que terminei o último traço. Ele conferiu as assinaturas com uma rapidez febril, os olhos brilhando com uma luz doentia. Ele fechou a pasta com um estalo seco. O Lucas sorriu, achando que tinha acabado de ganhar uma mansão. Ele não sabia que o Daniel e eu tínhamos escondido uma armadilha em uma das cláusulas que ele nem se deu ao trabalho de ler. Antes de eu te contar o que aconteceu no dia seguinte, eu quero ver quem aqui é bom de palpite. O que você acha que eu mudei naquele contrato para destruir o Lucas? Deixa sua teoria aqui embaixo. Quero ver se alguém acerta. Finalmente. Sabe, sogro, eu tenho que admitir. O senhor durou mais do que eu imaginei. Mas agora, as coisas vão mudar. De verdade. Luana, amanhã cedo já vamos ligar para o arquiteto. E sogro, talvez seja bom o senhor começar a olhar aqueles folhetos de residências para idosos que eu deixei na sua gaveta. Esse ambiente de negócios aqui vai ser muito agitado para o senhor daqui para frente. A Luana arregalou os olhos. Lucas, não falamos assim. A gente combinou que o pai ficaria aqui. O Lucas apenas deu de ombros, guardando a pasta na mochila. Os planos mudam, querida. O mercado é dinâmico. Eu me levantei, lento, mas imponente. O Lucas achava que tinha a escritura. O que ele não percebeu é que o Daniel e eu tínhamos preparado um contrato de assunção de dívida total com garantia pessoal. Ao assinar aquele documento, o Lucas não recebeu a gestão da minha casa.
Ele assinou um termo onde ele se declarava legalmente responsável por todas as dívidas que ele havia feito no nome da Luana, transferindo-as exclusivamente para o CPF dele e aceitando que, em caso de qualquer irregularidade, ele perderia o direito de permanecer no imóvel imediatamente, sem necessidade de ordem judicial, por quebra de contrato de comodato. Eu olhei para o Lucas e dei o meu primeiro sorriso verdadeiro em 6 meses. O jantar estava excelente, Lucas. Mas eu estou cansado. Vou subir. Ah, e um detalhe. Eu não usaria essa pasta de couro para nada importante amanhã. O Daniel já registrou digitalmente o documento real 10 minutos após a minha assinatura através do portal de assinaturas eletrônicas. O que você tem aí é apenas uma cópia para o seu ego. O Lucas ficou pálido. Do que você está falando, velho? Eu li o contrato. Você leu o que queria ler, Lucas, mas você esqueceu que eu sou contador. E um contador nunca lê apenas os números. Ele lê as intenções escondidas nas vírgulas. Boa noite para vocês. Subi as escadas em silêncio, exatamente como eu fiz no início dessa história. Eu podia ouvir o Lucas gritando lá embaixo, abrindo a pasta, folheando os papéis desesperadamente, e a voz da Luana começando a subir de tom em um choro de confusão. O primeiro passo da vingança estava concluído. O rato tinha mordido o queijo. Agora, eu só precisava esperar pelo nascer do sol, pois amanhã seria o dia em que o Lucas descobriria que a porta da rua é a serventia da casa. Eu fechei a porta do meu quarto e girei a chave. O som do metal se encaixando foi como o disparo de largada. Eu me sentei na beirada da cama, no escuro, e apenas respirei. Lá embaixo, o caos tinha se instalado. Eu podia ouvir o som de papéis sendo jogados no chão, o Lucas rosnando palavras de baixo calão e o choro sufocado da Luana. O Lucas não era um estrategista, ele era um apostador. E o problema do apostador é que ele acredita que pode dobrar a aposta até a realidade bater a porta. Ouvi seus passos pesados subindo a escada. Ele parou diante da minha porta. Ele não bateu, ele socou a madeira. E então ele falou com a voz rouca, transbordando de ódio. Abre essa porta, seu velho maldito. Que palhaçada foi aquela lá embaixo? Que história é essa de dívidas? Você acha que é engraçado? Eu tenho a sua assinatura. Eu vou levar esse papel no cartório amanhã e você vai sair daqui em uma maca se for preciso. Eu não respondi. O silêncio era o meu maior insulto. Eu me levantei, caminhei até a porta e, através da madeira, eu disse apenas uma coisa, com a voz mais fria que já usei em toda a minha vida. Lucas, o Daniel não é apenas meu advogado. Ele foi o promotor que colocou gente muito mais esperta que você atrás das grades por 30 anos. Se eu fosse você, passaria as próximas horas conferindo os termos do anexo B, aquele que fala sobre a assunção de débitos de terceiros. Boa noite. Ouvi um silêncio súbito do outro lado. Depois, o som dele descendo as escadas correndo. Ele ia procurar o anexo B. Ele ia descobrir que, ao tentar roubar a minha casa, ele tinha acabado de assinar um documento onde reconhecia, perante testemunhas e com firma digital, que todas as dívidas feitas no cartão da Luana e todos os empréstimos tomados sob pretexto de investimento eram de sua inteira e exclusiva responsabilidade pessoal. Eu tinha acabado de limpar o nome da minha filha e jogado toda a lama no colo dele. Passei o restante da madrugada monitorando as câmeras de segurança que eu havia instalado secretamente no mês anterior. Na tela do meu tablet, eu via o Lucas na sala, cercado de extratos bancários, o rosto pálido sob a luz do notebook. Ele estava tentando entrar nas contas, tentando mover fundos, mas o Daniel já tinha bloqueado as senhas de administração compartilhada. A Luana, minha filha, estava sentada no sofá, a metros de distância dele. Ela o olhava,
como se estivesse vendo um estranho. A dúvida tinha sido plantada, e a dúvida, quando se trata de um mentiroso, cresce como uma erva daninha. Por volta das 4 da manhã, o telefone do Lucas tocou. Pela câmera, vi que ele não atendeu. Ele olhou para o visor com terror puro, e eu sabia quem era. Os homens do quintal, os cobradores que ele achou que pagaria com o crédito da minha casa. Sem o meu aval, o banco não liberaria um centavo. Portanto, o Lucas não estava apenas falido, ele estava marcado. Eu me deitei e dormi o sono dos justos. Quando o sol começou a filtrar pelas frestas da janela, eu me levantei. Vesti minha roupa de jardinagem. Hoje, eu não seria o contador. Hoje, eu seria o zelador da minha própria dignidade. Desci as escadas às 7 da manhã. O cheiro de café queimado infestava a cozinha. O Lucas estava debruçado sobre a mesa com os olhos vermelhos. A Luana estava na porta, pronta para sair para o trabalho, com a bolsa na mão e o rosto inchado de quem não dormiu um minuto. E ela me disse com a voz fraca: "Pai, o que aconteceu ontem? O Lucas disse que o Senhor armou para ele, que o Senhor quer nos destruir." Eu olhei para ela, a minha menina. Coloquei a mão no rosto dela, ignorando o rosnado do Lucas ao fundo. "Eu nunca destruiria você, minha filha. O pai está apenas removendo os escombros para que você possa ver o que sobrou da sua vida. Quero que vá para o trabalho. Não se atrase. O dia vai ser longo." Ela hesitou, olhou para o marido desmoronado na mesa e saiu. O Lucas se levantou, cambaleando. "Você não vai se safar dessa, velho. Eu vou destruir você." Eu apenas apontei para a porta. "Vá trabalhar, Lucas. Ou faça o que quer que você chame de trabalho. Saia da minha frente antes que eu perca a minha civilidade." Assim que o carro deles dobrou a esquina, o silêncio finalmente retornou à minha casa. Mas não era o silêncio de antes. Era o silêncio que antecede a demolição. Peguei o telefone e liguei para o chaveiro. "Bom dia, Marcos. Pode vir agora. São 5 fechaduras. E traga o reforço para o portão lateral." O palco para o capítulo final estava montado. O genro achava que a história terminava com uma assinatura, mas eu ia mostrar para ele que, na contabilidade da vida, o fechamento do balanço é sempre o momento mais doloroso. Assim que o som do motor do carro da Luana desapareceu ao longe, o peso de tudo isso caiu sobre os meus ombros. Durante 6 meses, eu fui um inquilino da minha própria história, pisando em ovos para não quebrar a frágil ilusão de felicidade da minha filha. Mas hoje o dono da casa tinha voltado. O Marcos, o chaveiro, chegou 10 minutos depois. Ele era um homem de poucas palavras, um profissional que eu conhecia há anos. Ele olhou para a porta principal, depois para mim, e percebeu que não era um serviço de rotina. Havia um brilho de determinação nos meus olhos que ele nunca tinha visto. "5 fechaduras, senhor? E o reforço no portão?" "Exatamente, Marcos. Quero que essa casa se torne uma fortaleza. E quero que, quando as chaves antigas entrarem nesses cilindros, elas encontrem apenas o vazio. Pode começar pelos fundos." Enquanto o som das furadeiras ecoava pela sala, eu comecei o meu próprio trabalho. Fui até o quarto onde o Lucas tinha se instalado, aquele lugar que cheirava a arrogância e planos vazios. Peguei as malas de couro sintético dele e as abri no meio do chão. Eu não joguei as coisas dele fora de qualquer jeito. Eu sou um contador. Eu gosto de ordem. Dobrei cada terno que ele não pagou, cada camisa que ele usou para me humilhar, e as coloquei de volta nas malas. Mas antes de fechá-las, eu deixei um presente. Em cima de cada pilha de roupas, coloquei uma cópia impressa do extrato bancário de ontem, com as dívidas de jogo circuladas em caneta vermelha. Arrastar aquelas malas pelas escadas foi o exercício mais revigorante que fiz em anos. Eu as levei para o jardim da frente, bem ao lado do portão principal.
Coloquei-as ali, empilhadas, como um monumento ao fracasso dele. Fiz o mesmo com o equipamento de trabalho dele. O notebook caro, os monitores, os fones de ouvido de última geração. Tudo o que foi comprado com o suor da Luana enquanto ele fingia ser um mestre das finanças. Tudo foi para o lado de fora. Ao meio-dia, o Daniel, meu advogado, parou o carro na frente de casa. Ele trazia consigo um envelope pardo e 2 homens de terno escuro. Eram seguranças particulares, contratados para garantir que a lei fosse cumprida sem que eu precisasse sujar as minhas mãos. Daniel me disse: "Tudo pronto, meu amigo. A notificação extrajudicial já foi enviada por e-mail e por mensagem. Legalmente, ele não pode mais alegar posse. O contrato que ele assinou ontem à noite continha uma cláusula de desocupação imediata em caso de má-fé comprovada. E as provas que você colheu no banco, bom, elas são mais do que suficientes." Depois, ele me entregou um papel. Era a rescisão do comodato. O Lucas achava que estava ganhando uma mansão. Ele não percebeu que estava assinando o seu próprio despejo. Passei a tarde na sala. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo som do relógio de parede. O gravador ainda estava lá, guardando cada confissão de desespero da noite anterior. Eu liguei a televisão. Coloquei no meu programa de história, aquele que o Lucas chamou de lixo. O volume estava alto. Eu queria que o som da minha liberdade preenchesse cada fresta daquelas paredes. Eram exatamente 6 horas da tarde quando ouvi o som que eu estava esperando. O carro da Luana estacionou. Eu podia ver pelas câmeras de segurança no meu tablet. Eles saíram do carro rindo, ou pelo menos o Lucas tentava rir, tentando manter a fachada diante da Luana. Mas o riso morreu no momento em que ele viu as malas. Eu vi o Lucas congelar. Ele olhou para as malas, depois para o portão, depois para a fachada da casa. A Luana correu em direção aos pertences, confusa, gritando o nome dele. O Lucas caminhou até o portão e tentou girar a chave. E eu aumentei o volume da TV. Ele tentou uma vez, 2 vezes. Começou a sacudir o portão de ferro, gritando o meu nome. Ou melhor, gritando os nomes que ele guardava para mim quando achava que eu não ouvia. Ele batia com os punhos fechados, o rosto ficando vermelho, as veias do pescoço saltando. A Luana estava em prantos. Ela olhava para a janela da sala e me via ali, sentado na minha poltrona, banhado pela luz azul da tela, exatamente como na imagem que iniciou este relato. Eu não me movi. Eu não olhei para trás. Eu apenas continuei assistindo ao meu programa. Pelo interfone, que eu deixei ligado no modo viva voz para que todos na rua ouvissem, a voz do Daniel ecoou de dentro da casa para a calçada. "Senhor Lucas, o senhor foi notificado legalmente. Qualquer tentativa de invasão resultará em prisão imediata. Seus pertences estão na calçada. A senhora Luana tem permissão para entrar e retirar seus objetos pessoais desde que esteja desacompanhada. O senhor, no entanto, não é mais bem-vindo nesta propriedade." O Lucas começou a gritar sobre o contrato de ontem. "Eu tenho a assinatura. O velho assinou. A casa é minha." Foi aí que eu me levantei. Caminhei até a janela, abri a cortina e olhei diretamente nos olhos dele. Ele parou de gritar por um segundo. A ganância e o ódio lutavam no rosto dele. "Nesse momento, minha amiga, quero que você comenta aqui embaixo o que você faria se estivesse no meu lugar." Eu apontei para o celular dele, que começou a tocar naquele exato momento. Eram os cobradores. Aqueles homens do quintal. Eles não tinham mais por que esperar. Sem o crédito da casa, o Lucas não tinha nada para oferecer a eles. E agora, o bairro inteiro sabia que ele estava na rua. Ver o Lucas do outro lado do portão, lutando contra uma fechadura que não o reconhecia mais, foi a imagem mais nítida de justiça que já contemplei. Ele não estava apenas trancado para fora de uma casa. Ele estava trancado para fora da mentira que tentou construir. A Luana estava em estado de choque.
Ela alternava o olhar entre as malas amontoadas na calçada e o rosto transtornado do marido. Ela tentou se aproximar da grade, as mãos agarrando o ferro frio, os olhos fixos em mim através do vidro da sala. Pai, o que é isso? Abre esse portão agora. O senhor enlouqueceu? O Lucas disse que vocês tinham um acordo. Por que as coisas dele estão na rua? Pai, fala comigo. Eu não respondi com palavras. Eu apenas levei a mão ao controle remoto e aumentei ainda mais o volume da TV. O som do documentário sobre a queda dos impérios inundava a sala, criando uma barreira acústica entre a minha paz e o caos deles. O Lucas, mesmo ele percebendo que a força física não abriria o portão, ainda começou a chutar a grade. O som metálico ecoava pela rua, atraindo a atenção dos vizinhos, que começavam a espiar por cima dos muros. A humilhação que ele tentou me impor em silêncio agora era pública e barulhenta. E ele, fora de si, esmurrando o metal, me falou: Eu vou quebrar essa porta. Você ouviu bem, seu velho. Eu tenho o documento assinado. Eu sou o gestor dessa propriedade. O que você está fazendo é ilegal. Eu vou chamar a polícia e você vai sair daqui algemado. Naquele momento, eu fiz algo que ele não esperava. Eu me levantei da poltrona. Caminhei lentamente até o console do interfone e apertei o botão para falar, mas não para ele. Apertei o botão que ligava os alto-falantes externos que eu havia instalado naquela tarde. Lucas, a polícia já está a caminho, mas não fui eu quem a chamou. Foi o banco. Eles acabaram de abrir um boletim de ocorrência por tentativa de fraude imobiliária e falsificação de documentos. O Daniel, meu advogado, está aqui ao meu lado com a liminar de desocupação imediata, fundamentada na sua própria confissão de dívida, assinada ontem à noite. O Lucas parou o chute no ar. O pé dele ficou suspenso por um segundo, como se a gravidade tivesse esquecido de agir. Que confissão? Do que você está falando? Ele gaguejou, com a voz perdendo a força. Eu continuei. A minha voz estava saindo pelos alto-falantes com a frieza de um veredito final. Você achou que estava assinando um termo de gestão, mas você assinou um reconhecimento de dívida pessoal de R$400 mil, Lucas. O valor exato que você desviou das contas da Luana e que tentou cobrir penhorando a minha casa. Você reconheceu com firma digital que ela não tinha ciência desses atos. Você a inocentou legalmente enquanto tentava me roubar. Foi o seu único ato de bondade, mesmo que tenha sido por ignorância. A Luana soltou a grade. Ela deu 2 passos para trás, olhando para o Lucas como se visse um monstro saindo de um pântano. 400 mil, Lucas? Do que ele está falando? Perguntou. O Lucas não respondeu. Ele começou a olhar freneticamente para os lados. A confiança dele tinha evaporado. Ele viu as malas na calçada e percebeu que nelas não estavam apenas as roupas dele, mas o fim da sua linha de crédito. O telefone dele tocou novamente no bolso. O visor brilhou com um número privado. Eram os cobradores de ontem. Eles não estavam longe. Eles provavelmente estavam assistindo ao espetáculo de dentro de algum carro estacionado na esquina, esperando a polícia sair para fazer a própria cobrança. Eu vi o terror puro nos olhos dele. O grande gênio das finanças percebeu que a casa que ele tentou transformar em sua fortaleza era agora a única coisa que o protegia da rua. E a porta estava trancada. A viatura da polícia dobrou a esquina e estacionou com as luzes girando, banhando as paredes da minha casa em vermelho e azul. O Daniel saiu pela porta lateral, com a pasta de couro e os documentos oficiais em mãos. Ele caminhou até o portão com a calma de quem sabe que já venceu. O Daniel, advogado, falou: Oficiais, este é o Sr. Lucas. Ele está em posse de documentos falsos e acaba de ser notificado sobre a rescisão de seu contrato de permanência. O proprietário deseja que ele se retire imediatamente. A senhora ao lado dele é a filha do proprietário
e tem livre acesso, desde que esteja sozinha. Eu voltei para a minha poltrona, cruzei as pernas e respirei fundo. O ar da sala parecia mais leve, mais puro. Eu podia ouvir o som da discussão lá fora diminuindo, o choro da Luana se transformando em soluços de desespero e a voz dos policiais dando ordens ao Lucas. O contador finalmente tinha fechado o balanço. O passivo foi removido. Mas eu sabia que o trabalho mais difícil ainda estava por vir. O ajuste de contas com a minha filha. Eu não a deixaria na rua, mas ela teria que caminhar pelo rastro de destruição que o seu silêncio ajudou a criar. O som da viatura se afastando deixou um vácuo ensurdecedor na rua. Pela lente da câmera de segurança, que eu observava com uma frieza que até a mim assustava, vi o Lucas ser escoltado para longe do meu portão. Ele não foi preso, ainda não, mas foi humilhado sob o olhar de 10 vizinhos que ele tanto tentou impressionar. Ele foi obrigado a carregar suas malas de couro sintético, que agora pareciam carregar o peso de todo o seu fracasso. Os homens que o vigiavam da esquina, aqueles de jaquetas escuras e olhares predatórios, deram partida em seus carros e o seguiram lentamente. O Lucas agora era um homem marcado, um náufrago em um oceano de dívidas que não perdoam erros. Eu apertei o botão do controle remoto. O portão de ferro que ele tanto chutou abriu-se com um rangido lento, quase cerimonial. A minha filha ficou parada na calçada por um tempo que pareceu uma eternidade. Ela olhava para o asfalto, para o lugar onde as roupas do marido foram jogadas. Seus ombros, antes erguidos pela arrogância dele, agora estavam desabados. Ela caminhou pelo jardim, passando pelas orquídeas mortas que ele arrancou, e entrou na sala. Eu não me levantei. Continuei na minha poltrona. A luz azul da TV refletia nos meus óculos. O programa sobre a queda do Império Romano estava no mudo, mas as imagens de ruínas diziam tudo o que eu precisava. E então, com a voz quebrada, sem força para gritar, a Luana falou: "Pai, por que o senhor fez isso desse jeito? Por que não me chamou no canto? Por que me deixou passar por essa vergonha na frente de todo mundo? Eu sou sua filha." Eu finalmente me virei para ela. Meus olhos não tinham o fogo da raiva, mas a clareza de um veredito. "Eu te chamei no canto, Luana. Eu te chamei naquela noite na cozinha, quando te mostrei as contas vencidas. Eu te chamei quando pedi para você olhar o que ele estava fazendo com o meu jardim, mas você não estava ouvindo o seu pai. Você estava ouvindo o eco das mentiras de um homem que te convenceu de que eu era um estorvo. Se eu te contasse o plano, você correria para ele. Você contaria a ele. E ele teria encontrado um jeito de fugir com o pouco que ainda restava no seu nome." Eu peguei o pequeno gravador que estava escondido atrás do relógio de parede. O tic-tac do relógio parecia um batimento cardíaco metálico no silêncio da sala. Apertei o play. A voz do Lucas saiu do gravador. "Relaxa, cara. O velho é um banana. Ele assina amanhã. Eu já manipulei a Luana. Ela faz o que eu quero. Assim que o imóvel estiver em garantia, eu sumo com metade e vocês ficam com a outra. A velha casa vai virar pó e o velho vai terminar os dias num asilo público. Ele não serve nem para mobília mais." Minha filha desabou. Não foi um movimento suave. Ela caiu de joelhos sobre o tapete, as mãos cobrindo o rosto como se tentasse impedir que a verdade entrasse pelos seus ouvidos. Aquele choro não era de raiva. Era o choro de quem percebe que entregou a chave do seu coração e da sua casa para um lobo. Eu me levantei. Meus joelhos estalaram, um lembrete de que eu sou velho, sim, mas ainda estou de pé. Caminhei até ela e, pela primeira vez em meses, ignorei a barreira que o Lucas tinha construído entre nós. Coloquei a mão no ombro dela. Ela tremeu. "Eu sinto tanto nojo de mim mesma, pai. Eu deixei ele falar do Senhor. Eu deixei ele tirar as coisas da mamãe do lugar.
Eu achei que ele era o meu futuro, mas ele era só um buraco negro. E eu respondi para ela: o erro dele foi achar que a paciência de um pai é sinal de demência, Luana. Ele esqueceu que, para construir esta casa e proteger você, eu tive que ser mais impiedoso com os números do que ele jamais será com as pessoas. Eu não limpei apenas o seu nome hoje, minha filha. Eu limpei a sua alma dessa infecção. Entreguei a ela a pasta parda que o Daniel havia deixado. Ali estavam as provas de que o Lucas, ao assinar o contrato na noite anterior, tinha assumido legalmente cada centavo das dívidas que ele fez no CPF dela. Ele achou que estava roubando a casa. Na verdade, ele estava assinando sua própria confissão de culpa. O patrimônio dela estava intocado. O meu nome estava limpo. O dele. Bom, o dele agora pertencia ao sistema judiciário e aos homens que o esperavam na esquina. Muitas pessoas me perguntam, agora que a poeira baixou e o nome do Lucas se tornou apenas uma mancha no passado da nossa família, por que o Senhor esperou tanto? Por que deixou que ele te humilhasse daquela forma diante da televisão? Por que não o expulsou no primeiro minuto em que ele levantou a voz? A resposta é algo que a juventude apressada de hoje raramente consegue compreender. No mundo dos negócios e na contabilidade da alma, o poder não está em quem grita mais alto. O poder está na informação e na paciência. Se eu o tivesse expulsado no primeiro dia, eu seria o vilão da história aos olhos da minha filha. Eu seria o pai autoritário que não deu chance ao amor dela. Eu precisei que ele se sentisse o rei do castelo. Eu precisei que ele acreditasse, com cada fibra do seu ser arrogante, que eu era apenas uma mobília velha e empoeirada. Porque quando um homem se sente invencível, ele para de olhar para onde pisa. E o Lucas, ele parou de olhar para os contratos, para as entrelinhas e, principalmente, para o homem que o observava do canto da sala. Hoje, as semanas de purificação transformaram esta casa. O ar, que antes parecia pesado e carregado com o cheiro de cigarro eletrônico e a tensão das mentiras do Lucas, finalmente voltou a ser leve. A Luana passou os primeiros dias em um silêncio absoluto, quase sagrado. Um silêncio de quem está processando o luto de uma ilusão. Eu a observava de longe, sem interferir. Eu a via recolhendo cada vestígio da presença dele, como quem limpa meticulosamente uma cena de crime, tentando apagar as digitais de um invasor. Ela não apenas empacotou as coisas, ela as expurgou. Vi quando ela arrastou para a calçada aqueles perfumes importados e caros, cujos frascos brilhavam ao sol, comprados com o dinheiro que ela suava para ganhar, enquanto ele apostava o nosso futuro em telas de celular. Ela jogou fora as revistas de iates e relógios de luxo, as gravatas de seda que ele usava como uma armadura para fingir um sucesso que nunca teve, e até os sapatos de grife que ele usava para pisar no meu assoalho com desdém. Cada objeto que saía pela porta parecia tirar um peso dos ombros dela. À noite, eu a ouvia lavando a casa, esfregando o chão com uma força que parecia querer arrancar não a sujeira, mas a memória de cada passo que aquele homem deu sob o nosso teto. Houve um momento na segunda semana em que eu a encontrei sentada no corredor, segurando um porta-retratos vazio. Ela não chorava mais. Ela apenas olhava para o vácuo. Eu não disse nada. Apenas coloquei a mão no seu ombro e a ajudei a se levantar. Naquela troca de olhares, sem uma única palavra, nós concordamos que o passado tinha sido auditado e o prejuízo, finalmente, aceito. Certa manhã, o sol entrou pela janela da cozinha de um jeito diferente. Uma luz clara, sem o filtro da amargura que nos cercava. Eu segui o rastro dessa claridade até o quintal e encontrei a Luana de joelhos. Suas roupas estavam manchadas e ela tinha as mãos enterradas profundamente na terra preta e úmida, aquela terra que eu cuidei por 40 anos.
Ela estava replantando as orquídeas da mãe dela. Era exatamente o mesmo pedaço de chão que o Lucas, em sua arrogância cega, queria cimentar para construir o seu escritório de performance de vidro e aço. Ele queria enterrar a nossa história sob concreto, mas ela agora estava desenterrando a vida. Ver a minha filha ali, sujando as unhas para devolver a beleza que ele tentou arrancar, foi o momento em que eu soube que a minha menina tinha voltado para casa. Nós não trocamos muitas palavras naquela manhã. O silêncio entre nós não era mais um muro de vidro, era uma ponte de compreensão. O som rítmico da pequena pá entrando na terra, o cheiro de mato cortado e o calor do sol nas nossas costas eram a melodia da nossa reconciliação. Cada muda que ela acomodava com cuidado no solo era um pedido de desculpas silencioso, um gesto de remorso por cada vez que ela baixou a cabeça diante das humilhações dele. E cada vez que eu me aproximava com o regador, deixando a água cair suavemente sobre as folhas verdes e novas, eu não estava apenas hidratando as flores. Eu estava lavando a mágoa. Em cada gota que brilhava sobre as pétalas, eu estava dizendo, sem precisar de voz: eu te perdoo, minha filha. O contador fechou os livros da dor. Agora, nós vamos apenas cultivar o que é verdadeiro. O destino de homens como o Lucas raramente é digno ou cinematográfico. É, quase sempre, uma descida lenta e patética em direção ao esquecimento. Soubemos pelo Daniel, inclusive. Eu agradeço que ele manteve os olhos atentos aos registros de crédito e processos judiciais que o Lucas tentou, em um último ato de desespero, vender as informações privilegiadas que ele jurava possuir. Ele tentou barganhar o que restava da sua dignidade em mesas de bares e fóruns obscuros da internet, oferecendo esquemas de investimento que já não convenciam nem o mais ingênuo dos apostadores. Mas o mundo real, aquele que ele tanto desprezou enquanto vivia em sua bolha de aparências, tem uma memória longa e cruel para os devedores. Um homem sem crédito, sem teto e com uma assinatura irremediavelmente vinculada a dívidas de jogo e fraudes documentais, torna-se um pária, uma sombra que ninguém quer tocar. O medo dos credores, aqueles homens de olhares gelados que eu vi rondando o meu quintal naquela madrugada, provou ser uma força muito mais potente do que a ganância dele. O Lucas descobriu, da pior maneira, que no mercado da vida, quando você não tem nada a oferecer além de mentiras, você se torna a mercadoria descartável. Ele desapareceu da cidade, deixando para trás apenas o rastro de vergonha e os processos que o Daniel arquivou como lembretes de uma guerra vencida. Dizem que foi visto recentemente em uma cidade pequena do interior, vivendo de pequenos golpes em pensões e rodoviárias, tentando convencer desconhecidos de que é um gênio incompreendido. Mas a sua sombra agora é curta. O brilho falso se apagou. Ele é, e sempre será, o arquiteto de uma ruína monumental que ele mesmo, com sua caneta dourada e sua arrogância cega, fez questão de assinar. Muitos jovens, como o Lucas, enxergam o tempo como um inimigo faminto, uma contagem regressiva que rouba a força e a relevância. Ele olhava para as minhas rugas e para o meu caminhar mais lento e via fragilidade. Ele ouvia o tic-tac do relógio desta sala e achava que cada segundo me empurrava para mais perto do silêncio final, dando a ele o espaço necessário para herdar o que nunca construiu. O que ele nunca entendeu, e que talvez nunca entenda em sua existência errante, é que o tempo é o melhor e mais implacável auditor que existe. O tempo não perdoa erros de cálculo, não aceita justificativas emocionais e não se deixa seduzir por gráficos de crescimento falso. Ele sempre, inevitavelmente, entrega o balanço final e o saldo é sempre proporcional à verdade de quem viveu. O Lucas esqueceu que o tempo, para quem tem a consciência limpa
e os pés fincados na realidade, não é um carrasco, mas um aliado implacável. Eu não tive pressa. Eu não precisei de gritos ou de violência. Eu apenas deixei que o tempo fizesse o seu trabalho, expondo as rachaduras na fundação dele, até que toda a estrutura desabasse sob o peso da própria falsidade. Hoje, enquanto o sol se põe e eu vejo o jardim da minha esposa florescer novamente pelas mãos da minha filha, eu percebo que a paciência é a forma mais refinada de justiça. Hoje, quando me sento nesta poltrona, a minha poltrona, e olho para a televisão, o volume está exatamente onde eu decido. Não há mais sombras bloqueando a minha visão. A Luana voltou a sorrir com os olhos, um brilho que eu achei que tinha perdido para sempre. Às vezes, ela se senta no chão, ao meu lado, e apenas ficamos ali, assistindo a um documentário qualquer. O silêncio agora não é mais desconfortável. É o silêncio de quem recuperou a paz. Eu sou apenas um velho contador, observando o mundo através das minhas lentes. Um homem que sabe que a dignidade não se compra em parcelas e que o respeito não se impõe com gritos. O respeito se cultiva no silêncio da estratégia. E o que eu aprendi, em todos esses anos fechando livros e analisando destinos, é que a vida é uma conta que sempre fecha. Pode demorar dias, meses ou anos, mas o resultado final nunca erra. E nesta casa, onde o silêncio agora é de paz e não de medo, o saldo é, finalmente, positivo. Minha amiga e meu amigo, muito obrigado por ficar comigo até o fim dessa história, espero que você tenha gostado. Comenta aí embaixo se você gosta das histórias do canal Voz do Tempo. Até a próxima história.